Eu descobri que minha esposa estava mentindo porque o iFood tocou no interfone às 23 horas e 17 minutos com um pedido que eu não fiz, no nome dela, vindo de um motel na Marginal. O entregador ficou lá embaixo, confuso, dizendo pelo interfone: Senhor, a senhora Camila colocou esse endereço aqui, apartamento 804, mas no app aparece observação para entregar na recepção do Imperium. Naquela hora eu estava descalço na sala com a nossa filha dormindo no quarto, a televisão ligada sem som e o meu casamento de 8 anos começando a desabar dentro do meu peito. Eu e a Camila moramos em São Bernardo, num condomínio desses onde todo mundo sabe da vida de todo mundo, porteiro comenta, vizinha vê sacola, grupo de WhatsApp vira tribunal. Ela trabalhava num escritório de contabilidade na Paulista. Eu sou supervisor numa transportadora em Diadema. Vida corrida, boleto, escola da Manu, mercado no atacadão, churrasco no domingo quando sobrava dinheiro. Até umas semanas atrás eu achava que a gente era cansado, não quebrado. Só que ela começou com umas saídas estranhas, reunião que acabava tarde, celular virado para baixo, banho assim que chegava, perfume demais para quem dizia que só ia fechar balanço. Quando eu perguntava, ela vinha com aquela calma venenosa. Rafael, pelo amor de Deus, você está paranoico. Eu trabalho, tá? Nem todo mundo fica inventando novela na cabeça. Naquela noite ela tinha dito que ia dormir na casa da mãe, em Santo André, porque Dona Silvia estava com pressão alta. Eu até fiz um pix de R$100 para ela comprar remédios de fruta, e ela respondeu com áudio baixinho. Obrigada, amor. Depois te ligo. Minha mãe já deitou. Só que o pedido do iFood era de hambúrguer, batata, 2 cocas e uma sobremesa cara, pago no cartão dela com observação escrita por alguém relaxado demais. Levar direto na suíte se deixarem. Eu fiquei olhando aquela frase no aplicativo do entregador como se fosse uma sentença. Ainda tentei me agarrar a qualquer explicação idiota, talvez conta clonada, talvez erro, talvez alguma amiga usando o login dela. Aí o entregador completou. Moço, ela mandou mensagem agora falando que colocou o endereço de casa sem querer. Eu subi tremendo, peguei meu celular e liguei para Camila. Chamou uma vez e caiu. Liguei de novo. Nada. Mandei. Sua mãe melhorou? Ela visualizou quase na hora e respondeu. Melhorou sim, estou deitada aqui com ela. Amanhã volto cedo. Eu fiquei encarando a mensagem, sentindo uma coisa quente subir pelo meu pescoço, e respondi só. Manda foto com ela. Demorou 3 minutos. 3 minutos que pareceram uma vida inteira. A foto veio escura, Dona Silvia sentada no sofá de camisola, olhando para a televisão. Só que tinha um detalhe. No canto inferior, aparecia a data da TV aberta, reprise de domingo. Aquela foto era velha. Eu ainda estava tentando respirar quando meu celular vibrou com mensagem do Leandro, meu melhor amigo desde a escola, o cara que foi padrinho do meu casamento. Irmão, não faz besteira. Onde você está agora? Eu nunca tinha contado nada para ele. Eu nunca tinha dito que desconfiava. Então, com a mão gelada, mandei. Como você sabe, ele apagou a mensagem na mesma hora, e antes que eu pudesse ligar, chegou uma notificação do cartão da Camila. Pagamento aprovado no Imperium Motel, R$286. A notificação ficou acesa na tela como se estivesse zombando de mim. Imperium Motel, R$286. Eu li uma vez, li de novo, e alguma parte burra de mim ainda tentou transformar aquilo em engano, em fraude, em qualquer coisa que não fosse a minha mulher, a mãe da minha filha, usando o nosso cartão enquanto me mandava a foto velha da mãe doente. Liguei para o Leandro na mesma hora. Ele recusou. Liguei de novo. Recusou de novo. Aí ele mandou. Rafa, pelo amor de Deus, fica em casa. Amanhã eu te explico. Eu quase ri, mas saiu um som feio, seco, porque a pergunta que explodiu dentro da minha cabeça não era mais se Camila estava me traindo. Era porque meu melhor amigo sabia antes de mim. Eu fui até o quarto da Manu e parei na porta. Ela dormia abraçada no unicórnio de pelúcia, com a luzinha azul da tomada acesa. Tranquila, pequena demais para saber que a vida dela talvez estivesse sendo partida ao meio naquela sala. Isso me segurou por alguns segundos, mas não o bastante. Peguei a chave do carro devagar, como se qualquer barulho pudesse acordar minha dignidade morta no chão, e desci pela escada para não passar pela portaria. Só que, quando cheguei no térreo, seu Arnaldo, o porteiro, me chamou com aquela cara de quem sabe mais do que deve. Seu Rafael,
A dona Camila não está na casa da mãe dela hoje. Eu travei. Perguntei por quê. Ele coçou a nuca e disse baixo. Nada não. É que mais cedo um carro preto parou aqui e ela desceu arrumada. Achei que fosse aplicativo, mas o rapaz chamou ela pelo nome. Meu estômago virou. Que rapaz? Ele desviou o olhar. Não reparei direito. Mentira. Em condomínio, o porteiro repara até marca de sacola de farmácia. Eu pedi para ver a câmera. Ele disse que não podia sem síndico, que era regra, que eu entendesse. Eu só encarei até ele baixar a voz. Seu Rafael, não me coloca nisso, tenho família. Foi aí que eu percebi que a vergonha já tinha saído do quarto de motel e chegado antes de mim no prédio. Alguém tinha visto. Alguém sabia, talvez todo mundo soubesse. Entrei no carro tremendo e fui para Santo André primeiro porque eu precisava matar na última mentira antes de encarar a pior. Toquei o interfone da dona Silvia quase meia-noite. Ela atendeu assustada. Rafael, aconteceu algo com a Manu? Eu disse que precisava falar com a Camila. O silêncio dela foi uma confissão antes de qualquer palavra. Depois ela soltou, dura. Ela não está aqui, e eu já falei para você parar de sufocar minha filha. Aquilo me atravessou. Ela disse que a senhora estava passando mal. Dona Silvia respirou fundo e respondeu. Eu não vou me meter no casamento de vocês. Não era surpresa na voz dela, era defesa. Quando eu voltei para o carro, tinha uma mensagem da Camila. Você foi na casa da minha mãe? Você está louco? Olha o papelão que você está fazendo. Eu digitei. Onde você está? Ela respondeu quase imediatamente. No banheiro da minha mãe chorando por sua causa. Eu estava parado em frente ao prédio da mãe dela, as janelas apagadas, o porteiro olhando para mim. E então veio uma foto dela, rosto molhado, expressão sofrida, como se eu fosse o monstro. Só que no espelho atrás dela aparecia pequeno e cruel, o reflexo de uma parede vermelha com o logotipo dourado do Imperium. Eu fiquei olhando aquela foto por tanto tempo que minhas mãos começaram a formigar. A Camila tinha acabado de me mandar uma imagem chorando, tentando parecer destruída, tentando me fazer sentir culpa, só que atrás dela estava o logo dourado do motel, refletido no espelho. Pequeno, quase escondido. O tipo de detalhe que passa despercebido quando a pessoa acredita que ainda controla você. E talvez ela acreditasse mesmo, porque durante anos eu fui o cara calmo, o cara que evitava conflito, o cara que sempre pedia desculpa primeiro para manter a paz dentro de casa. Só que naquele momento alguma coisa virou dentro de mim. Não era mais tristeza, era humilhação. Eu respondi só com um print ampliado do reflexo. Nada escrito. 30 segundos depois ela começou a ligar sem parar. Recusei todas. Aí vieram os áudios, um atrás do outro, a voz dela acelerada. Rafael, você está interpretando tudo errado. Isso aqui não é o que você está pensando. Eu vim encontrar uma amiga porque precisava conversar. Você está me perseguindo igual um maluco. Amiga, motel, quase meia-noite, pagamento de suíte. E ainda assim ela mentia com uma facilidade assustadora. Eu encostei a cabeça no volante tentando entender em que momento a mulher que dormia do meu lado virou alguém capaz de olhar nos meus olhos e inventar histórias enquanto estava na cama com outro homem. Aí o Leandro me ligou. Dessa vez eu atendi sem respirar direito. Ele falou baixo, nervoso. Irmão, vai pra casa, não faz besteira. Eu perguntei direto. É você? Silêncio. Um silêncio comprido demais. Depois ele soltou irritado. Claro que não, Rafael. Você tá fora de si. Mas tinha alguma coisa estranha na voz dele. Não parecia indignação, parecia medo. Eu comecei a pressionar. Então como você sabia? Como você sabia antes de mim? Ele demorou de novo, porque eu vi ela hoje. Meu peito afundou. Onde? Ele respondeu quase sussurrando. No shopping de São Caetano. Entrando num carro. Eu perguntei quem estava dirigindo. Ele disse que não reconheceu. Mentira de novo. Eu conheço o Leandro há 20 anos. Ele mente puxando o ar antes da frase. Sempre fez isso. Sempre. E enquanto ele tentava me acalmar, dizendo que talvez fosse coisa da minha cabeça, uma lembrança nojenta começou a crescer dentro de mim. 2 meses antes, no churrasco do aniversário da Manu, eu tinha ido buscar cerveja na cozinha e encontrei os dois parados perto da lavanderia. Nada explícito, nada concreto. Mas o Leandro se afastou rápido demais e a Camila ficou vermelha, irritada comigo por ter aparecido sem fazer barulho.
Na época eu ignorei porque confiar dói menos do que suspeitar. Rafael, você tá me ouvindo? Ele perguntou. Eu desliguei na cara dele. Fiquei parado mais alguns minutos até o celular vibrar outra vez. Era a Camila. Se você aparecer aqui, acabou. Aquela frase me deu frio, não pelo tom de ameaça, pelo aqui. Ela confirmou sem perceber. Não era a casa da mãe, não era amiga, era um lugar específico, um lugar onde ela estava com alguém. E naquele instante, olhando o endereço do Império no GPS, eu percebi uma coisa pior que a traição. Eu já não queria só descobrir a verdade. Eu precisava ver com meus próprios olhos quem estava destruindo minha vida junto com ela. Eu nunca vou esquecer o caminho até o Império, porque foi a primeira vez na vida que eu dirigi sem sentir minhas mãos no volante. A cidade parecia abafada, pesada, sem som. Passei por semáforo vermelho sem perceber, buzina, moto cortando o corredor, tudo distante, como se meu corpo estivesse indo sozinho, enquanto minha cabeça tentava aceitar que talvez o homem que eu mais confiava estivesse dentro de um quarto com a minha esposa. E o pior é que uma parte de mim ainda torcia para encontrar qualquer outra verdade, qualquer uma, um desconhecido do trabalho, um caso aleatório, qualquer coisa menos o Leandro. Quando entrei na rua do motel, meu celular começou a tocar de novo. Camila, ignorei. Depois outra vez, ignorei também. Então veio mensagem: você tá passando dos limites. Logo em seguida: se fizer escândalo, eu juro que nunca mais vai ver sua filha do mesmo jeito. Aquilo me gelou inteiro. Não era pedido de desculpa. Não era desespero de alguém pego traindo. Era ameaça. Era ela tentando virar o jogo enquanto eu ainda sangrava por dentro. E mesmo assim, eu continuei dirigindo. O estacionamento do Império tinha aquelas paredes altas e luz baixa que fazem tudo parecer clandestino. Eu entrei devagar, tentando controlar a respiração. E quase fui embora na mesma hora quando vi o Corolla preto parado perto da entrada das suítes. O carro do Leandro. Mesma película arranhada no vidro traseiro, mesmo adesivo pequeno do Corinthians colado torto. Eu senti uma pressão tão forte no peito que achei que fosse vomitar ali mesmo. Fiquei olhando o carro vazio e lembrando do filho da mãe dentro da minha casa fazendo churrasco, segurando minha filha no colo, me chamando de irmão. Meu celular vibrou outra vez, áudio da Camila. Eu ouvi ali dentro do carro mesmo. Ela chorava, ou fingia muito bem. Rafa, vai embora, por favor. Você não tá entendendo. Eu posso explicar tudo. E no fundo do áudio eu ouvi uma voz masculina perguntando baixo. Ele chegou? O sangue subiu tão rápido na minha cabeça que minhas pernas começaram a tremer. Eu desci do carro sem pensar. O segurança da recepção tentou falar comigo, perguntou se eu tinha reserva, mas eu nem respondi. Fui andando pelo corredor das suítes olhando os números, ouvindo o próprio coração bater dentro do ouvido. A mensagem dela dizia, não vem, mas não tinha mais volta. Eu precisava abrir aquela porta nem que aquilo acabasse comigo de vez. Quando achei a suíte, ouvi a voz dela lá dentro, baixa, nervosa. Ele nunca fez isso antes. Depois a voz do Leandro respondeu, calma, ele não vai entrar. Meu corpo inteiro travou. Não era suspeita mais, não era paranoia. Os dois estavam juntos, os dois. Eu bati uma vez na porta, forte, silêncio. Bati de novo. Aí ouvi passos rápidos, cochicho, alguma coisa caindo no chão. E então a voz da Camila veio do outro lado, tremendo, mas ainda tentando controlar a situação. Rafael, vai embora. A gente conversa em casa. A gente, não eu, a gente. Quando ela disse, a gente conversa em casa, alguma coisa morreu dentro de mim. Porque não era mais a minha esposa tentando salvar o casamento. Era ela protegendo ele, protegendo os dois. Eu fiquei parado na frente daquela porta ouvindo a respiração abafada lá dentro, os cochichos desesperados, o barulho de gaveta fechando rápido, roupa sendo ajeitada. E o pior é que minha cabeça começou a montar imagens sozinha. O Leandro sem camisa, a Camila correndo pelo quarto tentando parecer vítima, os dois decidindo juntos o que fazer comigo. Eu bati de novo mais forte. Abre essa porta agora. A voz saiu rouca, irreconhecível. A Camila respondeu quase imediatamente. Você tá assustando todo mundo, como se eu fosse o problema naquela cena, como se eu fosse o cara descontrolado atrapalhando uma noite normal. Eu ri sem humor nenhum e falei, abre ou eu arrebento essa merda.
Aí silêncio outra vez. Depois ouvi o Leandro, finalmente sem esconder a voz. Rafa, vamos conversar igual homem. Igual homem. O desgraçado estava dentro de um motel com a minha mulher e queria falar sobre ser homem. A porta abriu só uma fresta. Primeiro apareceu a Camila, cabelo bagunçado, maquiagem borrada, segurando um roupão fechado no peito. Ela parecia mais irritada do que culpada, mais preocupada em controlar a situação do que em me destruir. Atrás dela eu consegui ver o Leandro sentado na ponta da cama, de cabeça baixa, já vestido. A visão foi tão humilhante que eu senti minhas pernas amolecerem por um segundo. Meu melhor amigo nem teve coragem de olhar na minha cara. Você tá satisfeito agora? Ela perguntou baixo, como se eu tivesse invadido a privacidade dela sem motivo. Eu fiquei encarando os dois sem conseguir responder, porque quando a verdade finalmente aparece, ela não vem cinematográfica igual filme. Ela vem ridícula, suja, pequena, com cheiro de motel barato e gente mentindo mal. E o Leandro levantou devagar e tentou se aproximar. Irmão. Eu empurrei ele antes que terminasse a frase. Não foi forte, mas foi o bastante para ele bater na parede e a Camila começar a gritar. Tá maluco? Tá maluco? Em segundos ela correu para ficar na frente dele. Na frente dele. Nunca vou esquecer isso. Minha esposa ficou entre nós dois como quem protege alguém amado. E naquele momento eu percebi que eu já tinha perdido ela fazia muito tempo. Só era o último a saber. Desde quando? Eu perguntei olhando para o Leandro. Ele não respondeu. Quem respondeu foi a Camila, seca. Isso não começou do nada. Eu virei para ela devagar. Então começou quando? Ela cruzou os braços fria outra vez. Talvez quando você virou um peso dentro de casa. Quando tudo com você era cansaço, cobrança e rotina. Aquilo me acertou pior que ver os dois juntos, porque ela precisava me destruir para justificar o que fez. Eu perguntei se a Manu sabia dele. Na hora os dois mudaram de expressão. Não mistura nossa filha nisso, ela disparou. Nossa filha. Engraçado como ela lembrava da família só quando convinha. Aí o Leandro finalmente falou baixo. Rafa, ela nunca quis te machucar. Eu olhei para ele e comecei a rir de verdade dessa vez. Um riso vazio, horrível. Porque o homem que comia carne na minha churrasqueira, que me abraçava no meu aniversário, estava tentando me convencer de que transar com minha esposa escondido não era para me machucar. E foi então que o celular da Camila tocou. Ela olhou a tela e empalideceu na hora. Eu consegui ver o nome antes que ela virasse o aparelho. Doutora Fernanda Obstetra. O nome Doutora Fernanda Obstetra ficou na tela por menos de 2 segundos, mas foi suficiente para destruir o pouco de chão que ainda existia debaixo de mim. A Camila virou o celular rápido demais, só que eu já tinha visto. E pela primeira vez desde que cheguei ali, ela pareceu realmente assustada. Não irritada, não arrogante, assustada. O Leandro percebeu na hora também. Atende, ele falou baixo. Ela encarou ele com ódio. Ódio, como se naquele momento já estivesse procurando em quem jogar a culpa. Você tá grávida? Minha voz saiu quase falhando. Ela respirou fundo e respondeu rápido demais. Não é da sua conta. Aquilo entrou em mim igual faca. Porque mulher nenhuma responde assim pro marido se ainda existe inocência na história. O silêncio que veio depois foi insuportável. O Leandro passou a mão no rosto, nervoso, andando de um lado pro outro da suíte enquanto eu encarava a Camila tentando encontrar qualquer traço da pessoa que eu conhecia. Não tinha mais nada ali, só defesa. Frieza, cansaço de ter sido descoberta. Quanto tempo? Eu perguntei de novo. Dessa vez ela respondeu olhando direto nos meus olhos. 5 meses. Eu senti o mundo inclinar. 5 meses. Minha cabeça começou a puxar datas sem eu querer. O aniversário da Manu. O churrasco. As vezes que o Leandro apareceu em casa trazendo cerveja, rindo comigo, me chamando de irmão. 5 meses significava que aquilo já existia enquanto eu ainda comprava presente de Dia dos Namorados. Enquanto ela dormia do meu lado dizendo que estava cansada demais para conversar. É meu? O silêncio deles respondeu primeiro. Depois o Leandro falou baixo. A gente ainda não sabe. A gente. Sempre a gente. Eu comecei a rir de novo, mas dessa vez veio junto uma vontade absurda de quebrar tudo naquele quarto. Porque eles já se enxergavam como um casal.
Já existia um nós entre os dois enquanto eu continuava vivendo numa mentira montada dentro da minha própria casa. A Camila cruzou os braços e soltou aquilo que terminou de me destruir. Eu ia te contar depois da confirmação. Depois? Eu quase gritei. Depois do quê? Depois de vocês decidirem qual dos dois ia fingir comigo? Ela revirou os olhos impaciente, como se eu estivesse dificultando algo inevitável. Você nunca percebeu nada, Rafael. Nunca. Eu estava infeliz fazia tempo. Aquela frase me atravessou porque eu comecei a lembrar de todas as vezes que ela me abraçou chorando, dizendo que me amava. Todas as noites em que eu achei que distância era só cansaço. Todas as vezes que ela fez eu me sentir paranoico por desconfiar. Então meu celular vibrou. Mensagem da minha irmã. Rafa, o que está acontecendo? A Camila acabou de mandar áudio no grupo da família dizendo que você surtou e está ameaçando ela. Eu levantei os olhos devagar. A Camila já estava com o celular na mão de novo, digitando rápido, construindo narrativa, me transformando no marido agressivo antes que eu conseguisse abrir a boca para alguém. E o pior veio logo depois, quando outra mensagem apareceu no topo da tela. Leandro adicionou Camila a um grupo chamado Novo Começo. Eu fiquei olhando aquele nome na tela como um idiota. Novo Começo. O Leandro percebeu tarde demais que a notificação apareceu no meu celular porque nós dois ainda compartilhávamos localização e contatos sincronizados desde uma viagem antiga. O rosto dele perdeu a cor na hora. A Camila tentou arrancar o aparelho da minha mão, mas eu afastei antes. Novo começo? Eu repeti baixo, sentindo o peito apertar de um jeito quase físico. Vocês já estavam planejando tudo? Nenhum dos dois respondeu, e foi aí que eu entendi a pior parte. Eu não tinha descoberto uma traição no começo. Eu tinha interrompido o final feliz deles. A Camila soltou o ar irritada e finalmente parou de fingir delicadeza. Você quer saber a verdade? Sim. A gente estava tentando resolver as coisas do jeito menos traumático possível. Traumático. Ela falou como se estivesse organizando mudança, não destruindo uma família. Menos traumático para quem? Eu perguntei. Para vocês? O Leandro tentou falar alguma coisa, mas eu levantei a mão mandando ele calar a boca, porque naquele momento eu odiava mais a calma dele do que a própria traição. Ele parecia alguém esperando a tempestade passar para continuar vivendo minha vida no meu lugar. Desde quando vocês estão juntos? Perguntei de novo. A Camila fechou os olhos por um segundo antes de responder. 7 meses. Meu corpo gelou. 7 meses. 5 de gravidez. E então outra lembrança me atingiu igual soco. O fim de semana em que ela disse que foi para Campinas com as amigas do escritório. O Leandro tinha sumido também. Disse que estava pescando com clientes em Sorocaba. Eu lembro porque até brinquei no grupo. Os dois sumidos, vou acabar achando que fugiram juntos. Eles riram. Os dois. A vergonha começou a me sufocar mais do que a raiva. Quantas pessoas sabiam? Quantas vezes fizeram piada pelas minhas costas? Quantas vezes eu fui o marido otário defendendo a esposa enquanto ela já tinha outro homem praticamente morando emocionalmente dentro da nossa vida? A Camila percebeu meu silêncio e mudou o tom, como quem conversa com criança difícil. Rafael, olha pra mim. Isso não aconteceu porque você é ruim. Só acabou. Acabou. 8 anos resumidos numa palavra fria dita dentro de uma suíte de motel. Então o Leandro fez a pior coisa possível. Ele disse: a gente não queria que você descobrisse assim. Eu fui pra cima dele sem pensar. Dessa vez com raiva de verdade. Segurei a camisa dele e empurrei contra a parede tão forte que derrubou o quadro atrás. A Camila começou a gritar meu nome. O segurança bateu na porta do lado de fora, mas eu só conseguia enxergar aquele rosto na minha frente. O rosto do homem que entrava na minha casa sem tirar o sapato, que chamava minha filha de sobrinha, que sentava do meu lado nos churrascos ouvindo eu falar dos problemas do casamento enquanto já dormia com a minha mulher. Você sentava na minha mesa, desgraçado. Eu falei tremendo. Você segurava minha filha no colo. Ele não reagiu, nem tentou se defender. Só falou baixo, quase com pena. Ela escolheu ficar comigo. Aquilo me desmontou mais do que qualquer soco teria desmontado, porque no fim era isso. Ela escolheu ele, escolheu mentir.
Escolheu me ver virar piada enquanto planejava uma vida nova escondida. E então a Camila soltou uma frase que fez o quarto inteiro ficar pequeno demais para mim. Rafael, a Manu não pode ouvir a sua versão primeiro. Quando a Camila disse que a Manu não podia ouvir minha versão primeiro, eu soltei o Leandro na mesma hora. Porque aquilo foi pior do que descobrir a traição. Muito pior. Eu fiquei olhando para ela tentando entender o que significava minha versão. Como assim versão? Que história ela já estava contando? E então ela respirou fundo, cruzou os braços e falou com uma calma assustadora. Eu já conversei com algumas pessoas da família. Contei que você vinha ficando agressivo, controlador, que eu estava com medo de terminar. Naquele instante eu entendi tudo. O áudio no grupo, as mensagens. A narrativa já estava pronta antes mesmo de eu chegar naquele motel. Eu não era o marido traído naquela história. Eu era o problema que precisava ser removido para eles viverem em paz. O Leandro baixou a cabeça na hora, como alguém que sabia que aquilo tinha ido longe demais. Mas a Camila continuou. Você acha que alguém vai acreditar que eu largaria meu casamento assim do nada? Você vive nervoso, desconfiado, explode por qualquer coisa. Ela estava me construindo como monstro enquanto ainda usava meu sobrenome. Eu senti uma dor absurda quando percebi que ela não tinha medo de me perder. Ela tinha medo de perder a imagem dela. O condomínio, a família, igreja da mãe dela, Instagram de família feliz. Tudo precisava continuar limpo. Então alguém precisava virar o vilão. E esse alguém era eu. Meu celular começou a vibrar sem parar. Minha irmã, minha cunhada, até a madrinha da Manu. Mensagens chegando uma atrás da outra. Rafa, se acalma, não faz besteira. Vocês precisam conversar direito. Ela já tinha começado, já tinha espalhado antes mesmo de eu abrir a boca. Eu olhei para o Leandro e perguntei, você sabia disso? Ele demorou para responder. Depois falou baixo. Ela disse que era melhor assim. Melhor assim. Eu comecei a rir de novo, completamente quebrado por dentro, porque o meu melhor amigo não só dormia com minha esposa. Ele ajudava ela a preparar minha execução social. A Camila então deu o golpe final. Pegou o celular, abriu uma foto e virou para mim. Era um exame, ultrassom, nome dela no topo, 5 meses e 2 semanas. Ele já ouviu o coração do bebê, ela disse olhando direto nos meus olhos. Você não. Aquilo acabou comigo, porque enquanto eu trabalhava até tarde, pegava trânsito na Anchieta, fazia pix para remédio da mãe dela e dormia achando que minha família estava segura. Outro homem já estava vivendo momentos que deveriam ser meus. Outro homem segurava a mão da minha esposa em consulta. Outro homem falava com um filho que talvez fosse meu. Eu fiquei sem ar, literalmente sem ar. E foi nesse silêncio horrível que o celular da Camila vibrou outra vez. Ela olhou a tela e empalideceu. Depois me encarou como se tivesse visto um fantasma. Eu arranquei o aparelho da mão dela antes que reagisse. A mensagem era de um contato salvo apenas como doutor. Precisamos repetir o DNA fetal. O resultado anterior deu incompatibilidade com os 2 possíveis pais.